Depois de 2 semanas de datas comemorativas aí para a nossa igreja, né? Primeiro para o Brasil, depois para a nossa igreja, estamos voltando com a nossa série Crescendo na Vida Cristã, né? Uma exposição bíblica da Epístola de Tiago. E antes de começar, né, vamos relembrar um pouquinho do contexto e de que a gente já viu. Lembrando que a carta de Tiago foi escrita por Tiago, né, que era pastor de Jerusalém, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve essa carta destinada a uma jovem igreja, é o livro mais antigo do Novo Testamento, né, então era uma igreja que estava se iniciando, e já desde o início da história dessa igreja, ela já vinha passando por sofrimentos, já vinha passando por perseguições, por provações, contanto que ela já estava até dispersa em toda a região, né. O livro de Tiago, né, a carta de Tiago também ela é conhecida como o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele tem uma habilidade muito grande em lidar com a linguagem de sabedoria, né, a literatura sapiencial. Né, então, você consegue comparar muitos textos do livro de Tiago, tanto com Provérbios quanto com o Sermão do Monte. E Tiago, ele escrevendo essa carta para essa jovem igreja, ele está buscando trazer respostas claras, respostas sensatas às principais dificuldades da vida daqueles nossos irmãos. No capítulo 1, nós vimos que numa atitude de sabedoria, né, uma fé madura, diante das provas, ela descansa no Deus soberano que nós temos, né, lembrando e considerando os resultados que nós teremos ao passar por essas perseguições, ao passar por essas provações, que é alcançar maturidade, aumentar a nossa perseverança, né? E ainda assim, não confiando, né? Não dando margem para o pecado, mas confiando nesse Deus soberano, que é sempre bom. Inclusive as provas que nós passamos é bom, porque se vem de Deus para nos aperfeiçoar, isso também é bom. No capítulo 2, nós vimos algumas marcas de uma fé autêntica, né? A não acepção de pessoas e a prática das boas obras, a verdadeira, continuando ali a respeito da verdadeira religião, né? No capítulo 3, então, nós começamos a observar a questão da língua, e nós vimos que através do nosso falar, a gente mostra tolice, ferindo, usando a língua para destruir, para machucar, dividir, ou nós podemos também usar a nossa língua com sabedoria, né, através de um linguajar puro, que promove a paz. E aqui nesse ponto, agora chegando no capítulo 4 de Tiago, Tiago traz à tona todos os conflitos e guerras que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, né, e em meio a esses conflitos, como é que nós devemos crescer na nossa vida cristã. Então agora nós estamos em Tiago 4, vamos abrir nossa Bíblia lá? Tiago 4, de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. Posso ler? Vamos lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós é cheio de desejos invejosos, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. As guerras, elas são uma realidade da vida, né? Ainda que hajam vários acordos de paz, vira e mexe nós estamos vendo guerras, né?
toda a nossa história, acho que desde quando o pecado entrou no mundo, a história da nossa humanidade é manchada de sangue, por sangue de guerras. Né? Tivemos, no século passado, 2 grandes guerras. Né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Basicamente pelos mesmos motivos. Chegando ao todo aí a mais ou menos 100 milhões de mortos por causa de uma guerra. Né? A gente tem diversos, como eu disse, diversos acordos de paz, mas nós estamos na iminência de uma outra guerra. Né? Estados Unidos e Coreia do Norte estão ali se estranhando. Né? Se estranhando. Mas o que acontece? Na nossa vida, nós não lidamos apenas com esse tipo de guerra entre nações, mas nós também vivemos diversos tipos de guerras, às vezes até dentro dos nossos relacionamentos, no meio da nossa família. Às vezes são guerras que surgem, às vezes, entre denominações, entre igrejas. Né? Às vezes questões de vaidade, às vezes diferenças que às vezes são só detalhes. Né? E o principal, aquilo que deveria unir, não é levado em consideração. Né? E o mais importante, vivemos uma constante guerra dentro do nosso próprio coração. Né? Tiago diz que o nosso verdadeiro problema, ele não vai estar fora de nós, à nossa volta, mas ele está dentro de nós. Nós carregamos uma guerra dentro de nós e todo o reflexo daquilo que nós vemos instalado ao nosso redor é reflexo do que está acontecendo dentro do meu coração. Né? Nós desejamos as coisas para o nosso próprio prazer e nós desejamos ter a qualquer custo, em detrimento do outro, só que em vez de lutar, de guerrear, né, Tiago diz que humildemente nós devemos estar buscando a Deus. E aqui nós vamos observar 3 tipos de guerras que nós enfrentamos. A primeiro tipo de guerra que nós observamos está em Tiago 1, na primeira parte do versículo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Né, o primeiro tipo de guerra que nós temos é a guerra contra as pessoas, né, contra o nosso próximo, contra aqueles que estão à nossa volta. Salmo 133:1 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E certamente os irmãos deveriam viver unidos, bem unidos, em harmonia, mas muitas vezes, às vezes até mesmo dentro da igreja, há momentos de guerra, né? Irmãos se guerreando. E isso a gente vê desde lá do início da Bíblia. Né? Nós vemos, por exemplo, os pastores de Ló, né, brigando e contendo ali com os pastores de Abraão. Nós vemos Absalão se levantando contra o seu pai Davi. Nós vemos os próprios discípulos, né, gerações depois, brigando ali numa discussão, quem que era o mais importante dentre eles. A igreja de Corinto, como eu disse, né, até de manhã, uma igreja meio problemática, né, eles entravam em contendas que chegavam até que levar essas brigas, que aconteciam entre irmãos, para ser resolvidas em tribunais comuns do mundo. Na igreja da Galácia, é até interessante, depois você olha em Gálatas 5:15, vai falar que os irmãos daquela igreja ali, eles estavam se mordendo e se devorando. A que ponto devia estar essa briga dentro da igreja? Paulo escreve para os crentes de Éfeso, exortando eles a preservarem a unidade no vínculo da paz. E aí a ideia ali do texto é que, em Efésios 4:3, né, é que eles devem fazer todo o esforço necessário para que eles vivam em paz. Né? Não é algo natural, é algo que a gente precisa se esforçar. Na igreja de Filipos, a gente vê 2 líderes da igreja que estavam em desacordo. E aqui na própria carta de Tiago, conforme a gente vai passando capítulo por capítulo, nós vamos observando uma série de conflitos dentro da igreja. Né, Tiago, ele havia denunciado a guerra de classes que estava acontecendo dentro da igreja. Né? Os ricos recebiam uma atenção especial e os pobres, eles eram ignorados. No capítulo 5, que nós ainda vamos estudar, a gente vai ver a guerra que estava acontecendo entre patrões e empregados. Né, quando os ricos estavam aí retendo com fraude o salário dos seus empregados. Tiago, ele também denuncia uma guerra que estava acontecendo dentro da igreja ali em 19:20, né, alguns irmãos, capítulo 1, 19:20, alguns irmãos que estavam falando demais, se irando, né, e
não produzindo a justiça de Deus através do seu falar, né, por causa das motivações dos seus corações. Os crentes, no capítulo 3, a gente vê que eles estavam se ferindo, né, ferindo um ao outro, através da língua e com um temperamento totalmente descontrolado. E aqui em próprio Tiago 4, a gente vê os crentes eles estavam vivendo em um constante clima de hostilidade. Eles estavam falando mal uns dos outros, eles estavam julgando uns aos outros. Mas o que acontece, Tiago está falando no 11:12, que nós primeiros precisamos nos examinar e não nos colocarmos no lugar de Deus, que é o juiz. O ensinamento já repetido dos capítulos anteriores. O mundo, então, ele se vê nessa constante guerra. Dentro da igreja existem vários conflitos. E às vezes esses conflitos, às vezes dentro da igreja, aquilo que deveria ser uma família, uma unidade, às vezes acaba se tornando uma pedra de tropeço para a própria evangelização. É muito importante a unidade da igreja para a proclamação do reino de Deus. Lá em João 17, vamos abrir lá só para a gente dar uma observada? João 17, Jesus faz uma oração por mim e por você. João 17, a partir do versículo 20. Ele fez uma oração pelos discípulos que estavam ali naquele momento, e ele ora agora pelos discípulos que viriam. João 17, a partir do 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. A desunião, os conflitos dentro da igreja acabam sendo um empecilho, até mesmo para a propagação do evangelho do reino de Deus. Nós devemos estar sendo unidos, refletindo a união que o próprio Cristo tem com o Pai, e às vezes nos encontramos numa completa desarmonia, um guerreando contra o outro. Às vezes pertencem à mesma família, mas o que acontece? O coração do homem acaba o levando para conflitos, às vezes conflitos ainda maiores. E a resposta que Tiago vai mostrar é que a razão desses conflitos que nós temos um com o outro é de uma guerra que acontece dentro de nós mesmos. E aí nós seguimos no capítulo 4 de Tiago, no versículo 1, até o 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. A fonte de todas essas guerras, então, de todos esses conflitos, vem de dentro do nosso coração. É isso que fala o versículo 1. Não vem, essas guerras, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos. A essência do pecado, o pecado está muito ligado ao egoísmo do homem. Observem comigo. Eva caiu porque ela quis ser igual a Deus. Essa foi a tentação que Satanás colocou diante de Eva. Ela pensando nela mesma, então, ela cede à tentação. Abraão mentiu, falando que Sara era a esposa dele, lá em Gênesis 12. Por quê? Porque ele estava querendo se proteger. Acã, ele causou uma derrota para Israel, porque ele, de maneira egoísta, ele toma aquilo que era proibido. Ele toma posse de uma coisa que ele não deveria tomar posse, que Deus tinha falado para não pegar. E aí, então, todo o povo de Israel é prejudicado. Davi adulterou por querer satisfazer um desejo do seu coração a qualquer custo. E depois ele assassinou por vaidade, devido à vaidade que ele tinha com a sua reputação, querendo manter a sua imagem.
E, de certa forma, todos nós também nos identificamos, de alguma forma, né, como com Tiago e João, às vezes querendo um lugar especial, né, no trono. Então, quando nós falamos de egoísmo, né, desejos egoístas, são coisas muito perigosas. Elas nos levam a ações erradas, e aí nós estamos no versículo 2, vocês cobiçam coisas, às vezes não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Né? E eles nos levam também a fazer orações erradas. Né? Porque aqui fala que nós não recebemos porque não pedimos. Né? E quando pedem, versículo 3, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Né? Tiago agora, ele começa a mover a questão do relacionamento errado que estava havendo com os seus irmãos, mas agora querendo mover essa direção, né, essa conversa agora para um relacionamento errado com Deus também. Quando as nossas orações são erradas, isso está querendo mostrar alguma coisa muito importante na nossa vida. Que praticamente tudo, se não tudo, né, da nossa vida está errado. Né, isso, você estar com relacionamentos quebrados, está querendo mostrar que você está com alguma coisa também rompida, um relacionamento vertical. Né, quando as nossas orações são erradas, então toda a nossa vida é errada, nossas orações não são respondidas quando há guerra entre irmãos. Né? Então, quando nós temos guerras entre irmãos, temos a nossa comunhão rompida com Deus também. Né? A oração, geralmente, para o conflito, eu estou fazendo com conflito, o que normalmente a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai pedir auxílio é para Deus. Mas quando eu estou tomado, né, por essa, às vezes, pelo meu desejo, pela paixão dentro de mim, e aí surge um conflito com o meu irmão, eu estou tão cego, o que acontece? Eu busco a Deus, mas eu busco da maneira errada. Né? A oração já não funciona mais, porque ela está motivada pela razão errada. Né? Ela está motivada pela razão errada. O versículo 3 fala que nós pedimos pelos motivos errados para gastar em nossos próprios prazeres. Né? Para que nós desfrutemos dos prazeres do resultado, que são resultados da nossa cobiça errada. E quando nós olhamos para a lei, né, os 10 mandamentos, qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Né? E por meio desse, segundo Romanos 7, desse mandamento a gente compreende a malignidade do nosso coração. Né? Porque se não fosse a lei, nós não saberíamos o que é pecado. Nós nunca saberíamos o que seria não cobiçarás. Né? Então, ele descobre não os nossos atos, mas quais são as motivações, quais são os desejos, as intenções do nosso coração. É como se ele pegasse uma máquina de raio-x e então tirasse uma radiografia interior, né, pegando o seu coração. E o que acontece? Quando nós quebramos um item da lei, quebramos a lei toda. Né? Então, o desejo egoísta e a oração egoísta sempre conduzem à guerra. E se a guerra do lado de dentro do coração do homem, certamente também há guerra em torno, do lado de fora do homem. O nosso coração, então, ele é o laboratório onde essas guerras são criadas. Ela é a estufa onde essas guerras serão germinadas e crescerão. Né? Ela é o campo onde as guerras darão os seus frutos. Mateus 15, a partir do versículo 16, diz assim: o nosso coração é o laboratório... Mateus 15, 16 e 20. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus perguntou. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Eles estavam numa discussão a respeito do que comer. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas as coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o impuro. O centro, né, das nossas motivações é o nosso coração.
Então nós devemos estar sempre sondando essa guerra que acontece dentro de nós. Você está passando por conflitos, você está com alguma inimizade, você está passando por um atrito com alguma pessoa. Mais do que pensar, o que eu estou fazendo de errado, você deve estar pensando o que está errado em meu coração. Peça a Deus para que Ele sonde o íntimo do seu ser e que Ele te mostre o que está errado. A raiz de toda essa guerra, e agora nos direcionando para a origem, é o terceiro tipo de guerra que nós vemos, que é a guerra contra Deus. É o homem que se rebela contra Deus. E aí nós vemos a partir do versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem desejos invejosos? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então a raiz de toda a guerra é essa rebelião que o homem tem contra Deus, mas como um crente pode estar em guerra contra Deus? É uma coisa que não faz sentido, mas acontece. Porque muitas vezes nós vamos em busca de cultivar amizade com aquilo que são inimigos de Deus. Tiago, ele vai citar 3 inimigos com quem não podemos ter amizade, se caso nós queremos continuar em paz com Deus, com um relacionamento puro, perfeito. Tiago fala de 3 tentações, e 2 são de fora de nós e uma de dentro de nós. São as mesmas lá de Efésios 2, o mundo, o diabo e a carne. Em primeiro lugar, então, no versículo 4, ele cita o problema do mundo. E aqui, quando está falando mundo, não é o globo, não é o planeta que a gente vive, mas o mundo com relação à sociedade humana, juntamente com os seus sistemas de valores, princípios, filosofias, que são totalmente à parte de Deus. Esse sistema que rege o mundo, ele é governado por Satanás e ele então é totalmente anti-Deus. E por causa do problema dentro do nosso coração, é supernatural a gente, o mundo valorizar, por exemplo, riqueza, e logo em seguida a gente está valorizando riqueza. O mundo valoriza um prestígio, e logo em seguida, quando você se vê, você está valorizando prestígio. Às vezes valoriza uma carreira, você está valorizando uma carreira, e assim vai. Nós temos a tendência de assimilar muito fácil esses valores por conta do nosso coração pecaminoso. Um crente, ele pode se tornar amigo do mundo gradativamente. Aquela história do sapo, que você pega o sapo, coloca dentro de uma panela de água quente e ele pula imediatamente. Mas se você coloca ele... Eu nunca fiz isso para saber, mas todo mundo fala. Agora, se você coloca ele dentro de uma panela de água fria e vai aquecendo, ele se engana e aí o que acontece? Ele acaba morrendo. Da mesma forma acontece com a gente. Primeiro, a gente se torna amigo do mundo. Segundo, nós somos contaminados pelo mundo. Depois, nós acabamos amando as coisas desse mundo, o mundo, E, em seguida, nós acabamos tomando a forma, conformando-se a este mundo. E o resultado qual seria? Ser condenado juntamente com esse mundo. Só que sendo de Cristo, nós sabemos, não perdemos a nossa salvação. Eu acho que esse cidadãozinho que virou amigo do mundo e se influenciou de tal forma, ele certamente é um daqueles de 1 Coríntios 3, que fala que alguns serão salvos como se passassem por meio do fogo. Como se caso ele entrasse no céu com as portas do inferno atrás, assim a porta fechasse e até chamuscasse atrás aqui. Foi por pouco, mas ele entrou no céu. Por quê? Porque ele estava com os valores errados, se deixou influenciar pelas coisas erradas. A amizade com o mundo também é uma espécie de adultério, e adultério espiritual. E eu diria que talvez é um dos piores tipos de adultério que tem. Se tem como
ter essa designação, né? Ou esse adjetivo pior, né? Porque imagina um casal, o marido e a esposa, né? E a esposa tem uma inimiga, que elas não se toleram de forma alguma, não pode estar junto de maneira nenhuma. E aí o que acontece? Com quem que o marido trai? Com a inimiga. Aí imagina a ira que essa esposa vai se encontrar, né? É a mesma coisa. Deus, Ele não tolera o pecado, Ele não tolera o mal, Ele não tolera os planos de Satanás, Ele não tolera o sistema pecaminoso corrompido desse mundo, né? E quem se deixa levar fazendo amizade com esse mundo, ele acaba sendo considerado como infiel, como alguém que adulterou, né? O mundo é inimigo de Deus. E não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, porque se você é amigo do mundo, automaticamente você se constitui como um inimigo de Deus, né? Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Temos que tomar cuidado às vezes com pequenas coisas. Às vezes é um detalhezinho, você dá brecha e o que acontece? Quando você vê lá na frente, sua vida está totalmente destruída, né? Não é da noite para o dia que uma pessoa se torna alcoólatra, né? Às vezes tomou um copinho de qualquer bebida alcoólica, de repente ela se tornou alcoólatra. Não, ela começa com um copinho, né? Começa com 2 dedos, vai para 2 dedos, depois vai para 2 dedos. Não, mas ela vai tentando satisfazer o desejo, né, dela, às vezes as frustrações, querendo ocupar com o álcool, e aí vai uma vez, vai 2 vezes, quando vê, ela quer fugir desse mundo que não faz sentido e ela está entregue totalmente ao seu vício, né? E é a mesma coisa, cuidado com detalhezinhos, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, para ilustrar, né, lá o acidente que aconteceu em Mariana, né? Todo mundo via a barragem, parecia que estava tudo normal. Mas aí a manutenção estava sendo feita direito, então provavelmente devia estar surgindo alguma rachadura. E aí, o que aconteceu? Ninguém viu os problemas de manutenção, toda a negligência que teve com os cuidados da barragem. Mas todo mundo viu a destruição que gerou, né? Inclusive, eu acho que ano passado, né, o pessoal da igreja do Danilo foi para lá, eu acho, né? E aí o pessoal que foi para lá fala que o negócio até hoje é um negócio desastroso lá, né? Então é a mesma coisa. Às vezes a gente acha uma brechinha na nossa vida, cede, isso aqui é inocente. Não, gente, não brinquem com isso, tá bom? Em segundo lugar, Tiago vai falar da carne, né? A outra tentação que nós temos. A carne, ela não está dizendo respeito ao nosso corpo, tá? Isso aqui. Mas até mesmo porque o nosso corpo em si ele não é pecaminoso. Afinal de contas, nós devemos nos permitir, né, ser usados pelo Espírito Santo e que o nosso corpo glorifique a Deus, né, traga glória para Deus, mas a carne, né, através das tentações que são colocadas, também podem fazer a nossa carne, o nosso corpo ser usado para o pecado, né? Mas aqui o que ele está se referindo quando fala carne é natureza pecaminosa. Na conversão, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos então uma nova natureza, né? Agora somos de Cristo, somos nova criatura. Mas o que aconteceu? Nós ainda não perdemos a velha natureza e ela precisa ser crucificada dia a dia. Essas naturezas, elas estão em constante conflito. É isso que fala lá em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Elas estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem, acabam não fazendo o que desejam. É isso que Tiago está falando lá no versículo 1. Né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? As paixões carnais que guerreiam dentro da gente, geralmente elas buscam ir também contra a vontade de Deus, e a gente deve sempre fugir dessas paixões. Geralmente, na nossa cultura, quando a gente fala de fugir, parece uma atitude de uma pessoa fraca, né? Mas quando nós falamos com respeito à nossa natureza pecaminosa e toda a tentação que às vezes nós somos submetidos, fugir, na verdade, é a decisão de quem é forte. Nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo de José, lá no Egito, né, sendo tentado pela mulher ali, da mulher de Potifar, e aí a mulher vem tentar atacar, o que ele faz?
ele foge. Né? Então a única maneira da gente vencer as tentações da nossa carne é fugindo. Fuja das circunstâncias que estão te tentando. Fuja das pessoas que estão te tentando. Fuja dos lugares que estão te tentando. Tá? E no versículo 5, nós vemos um grande alerta desse perigo. Né? Pois fala assim que não é à toa que nós encontramos... Não é à toa, né, que a palavra de Deus diz que Deus fez habitar em nós um espírito cheio de desejos violentos, invejosos, ciumentos, malignos. Né, provavelmente sua Bíblia fala ardentes ciúmes ou fortes ciúmes. E aí a gente tem uma questão de qual espírito está sendo falado aí. Né, essa palavra traduzida por ciúmes, na verdade, a melhor tradução dela é de inveja. É de inveja. Em toda a história do grego, essa palavra, ela nunca foi usada como no sentido positivo da palavra. Não existe inveja no sentido positivo. Né? Então, quando fala Espírito na sua Bíblia, não está referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo que fez habitar em você, mas se referindo ao Espírito, né, que Deus colocou no homem lá, no Éden, colocado de maneira perfeita, mas que foi corrompido por conta do pecado. E então, agora o homem, ele, a partir daquele momento, ele não pode mais brincar com a natureza pecaminosa. Né? É muito forte, é muito violento, é venenoso. Tá? Então a gente deve estar sempre atentos com a nossa velha natureza. E se caso nós vivemos pelo Espírito, como diz Gálatas 5:25, nós devemos então andar também pelo Espírito. Em terceiro lugar, a terceira tentação então que nós temos aí é o próprio diabo, versículos 6 e 7. Mas ele concede graça maior, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Né? O pecado predileto de Satanás é a vaidade, é o orgulho. Né? Foi isso que foi encontrado no coração dele e que o fez se inclinar para o mal. Né? E ele sempre está tentando o homem, a mulher, nessas áreas também. Né? Ele tentou Eva, ele também tenta novos crentes, que a gente vê lá em 1 Timóteo 3:6, que fala que os novos crentes não podem ser líder na igreja para que o diabo não os ensoberbeça. Né? Deus quer que nós sempre dependamos dele em todas as situações da nossa vida. E o diabo, ele sempre vem propor que o quê? Dependam de vocês mesmos. Você é o dono do seu nariz, você vive do seu jeito. Foi isso que ele propôs para Eva. Né? Não viva do jeito como Deus quer que você viva. Porque Deus, na verdade, Ele está com medo que você seja igual a Ele. Viva do seu jeito. E então Eva, enganada pela serpente e tomada pelo desejo do seu coração, cede à tentação. Né? O diabo gosta de encher a bola das pessoas. Né? E o grande problema hoje é que a igreja está cheia de celebridades e tem muito poucos servos. Né? Que nem eu fico impressionado, passei 4 anos lá no seminário, o Hércules está lá, também agora, o pastor Roni passou, mas eu vejo homens que nem o seu Davi Cox, que fundou o seminário, né? O seu Haroldo Heimer, que a gente viu a peça aqui com o Grupo M, né? Homens de Deus fazendo seu trabalho em silêncio, servindo a comunidade brasileira. Hoje ele tem resultados que alcançam o mundo inteiro. Tem pessoas que foram alcançadas pelo trabalho da Organização Palavra da Vida, que foi iniciada por esses homens, que estão espalhados pelo mundo inteiro. Mas o que acontece? A gente dá mais atenção para aqueles, as celebridades do mundo gospel, né? E aí a gente vai envaidecendo as pessoas, né? E a gente vai, às vezes, acabar adorando o homem e não ao Deus que capacitou, às vezes, o homem a fazer aquelas coisas. Agora, como que a gente pode vencer esses 3 inimigos? Tiago, então, ele informa que Deus está incansavelmente ao nosso lado.
Ele sempre nos dá a graça suficiente para que a gente possa vencer. Se a nossa natureza, né, os nossos inimigos são fortes, a graça de Deus ela é maior ainda. E a graça de Deus não nos faz isenta da nossa responsabilidade. Né? Nos versículos 7 a 10, nós temos uma série de mandamentos para que a gente obedeça. Né? A graça ela não nos isenta da obediência. Quanto mais graça nós recebemos, mais obedientes nós devemos ser. Em primeiro lugar, então, no versículo 7, portanto, submetam-se a Deus. Tiago coloca aí o nosso dever de nos submetermos a Deus. Essa palavra usada para submeter-se, ela vem do vocabulário militar, e a ideia da palavra é fique no seu próprio posto, fique na sua posição, ponha-se no seu lugar. Quando um soldado tenta tomar o lugar de um general, certamente ele está enrascado. Né? Ele arranjou um grande problema para si. Então, tendo Deus como nosso Deus, nosso Criador, poderoso, grande, que sustenta o universo, controla toda a nossa vida, o nosso Deus soberano, nós devemos nos colocar no nosso lugar. Nós devemos, então, nos render incondicionalmente. Né? Ponha todas as áreas da sua vida debaixo do controle e da autoridade de Deus. E é por isso que um crente rebelde, ele não consegue viver nem com os outros. Porque se ele não consegue viver bem nem com Deus, ele se rebela contra Deus, que é Deus, né? Quanto mais contra uma pessoa próximo dele, ou um que é igual a ele. Lembra, Davi pecou contra Deus, adulterando, ele mentiu, ele matou Urias, depois ele escondeu o seu pecado. Mas Deus, ele é riquíssimo em suas misericórdias. Porque quando ele se humilhou, né, Davi, quando se humilhou, se submeteu e confessou o seu pecado, então ele encontrou novamente a paz com Deus. Em segundo lugar, ainda no versículo 7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo ele não deve ser temido em hipótese alguma, se caso você é um filho de Deus. Mas você deve o quê? Resisti-lo. Somente quem submete-se a Deus é que pode resistir ao diabo. Afinal de contas, a autoridade que está sobre você é infinitamente maior do que qualquer poder que Satanás tenha, e ele simplesmente fugirá. Daí, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara, Efésios 4, 27. Né? Não deem lugar ao diabo. Não deem espaço ao diabo para que se infiltrem nas nossas vidas, na sua vida. Em terceiro lugar, nós devemos nos manter perto de Deus. Versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais parecidos com Cristo nós vamos nos tornando. Né? A comunhão com Deus é uma via de mão dupla. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós também e vai nos transformando. Só que o que acontece, nós não podemos desfrutar da comunhão com Deus se caso o pecado está constantemente na nossa vida. Então nós devemos sempre, né, buscar santificação e purificação. Né? Comunhão com Deus sempre implica em purificação e em santificação. E por última atitude, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Versículos 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Geralmente nós temos a tendência de, quando é com a gente, quando nós pecamos, a gente tenta justificar, tratar aquilo como se fosse algo leve, e acabamos sendo mais tolerantes com o nosso pecado. Só que Tiago está exortando a gente a enfrentar o nosso pecado com toda a seriedade que ele tem. Né? Qualquer pecado é ofensa contra o caráter de Deus. Deus é santo, Ele é justo, Ele que te fez, Ele que tem poder para julgar. Ele pode exterminar a sua vida no momento que Ele quiser, fazer você virar poeira, e olha lá se não virar nada. Né?
Então a gente deve sempre lembrar disso. Nosso pecado é a ofensa contra o nosso Criador, contra o Todo-Poderoso. E é algo sério. Então, nós devemos realmente nos entristecer, nós devemos realmente lamentar, chorar e trocar o riso. Porque quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus. E a porta, né, da exaltação, né, às vezes você tenta se exaltar pela sua própria vaidade, cobiçando alguma coisa, e tentando se exaltar a si mesmo, e você vai acabar sendo humilhado. E aqui a gente vê que a porta da exaltação é a humilhação diante de Deus. Deus, ele não despreza o coração do quebrantado. Deus olha para o homem, aquele homem que é humilde de coração, que treme diante da palavra de Deus. Ele se volta para essa pessoa. E quando estamos então em paz com Deus, temos paz um com os outros. E então uma fonte de paz começa a jorrar de dentro de nós. Desfrutamos de um relacionamento pleno com Deus. E a partir daí, né, tendo o nosso coração transformado, os nossos relacionamentos à nossa volta também são ressignificados. E agora aquele que guerreava, ele é um pacificador. Portanto, diante desse texto de Tiago 4, de 1 a 10, a oração que eu faço a Deus é para que o nosso coração seja completamente dominado pela graça de Cristo, nos fazendo cada vez mais humilde, cada vez mais dependente dEle. E diante dos conflitos que podem surgir, às vezes, na nossa vida, que esses conflitos sejam oportunidades para que, humildemente, nós nos acheguemos a Ele, purificando o nosso coração, nos submetendo a Ele, resistindo ao diabo, e então possamos experimentar a paz e nos tornarmos um pacificador também. Vamos orar?